nosso querido irmão Diácono Edmar, que vai nos trazer a palavra. Abra suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. Como combinamos, e divulgamos, nós, nas quintas-feiras, através da palavra trazida pelo nosso irmão Edmar, estaremos trabalhando o livro de Efésios, que provavelmente serão 6 a 8 quintas-feiras. Nós estaremos todas as quintas trazendo a palavra do livro de Efésios através do nosso irmão Edmar. Então, a palavra de Deus nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e ao Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Estas são palavras do Senhor. Damos graças a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Meu irmão, que Deus te abençoe na transmissão dessa palavra e te use profundamente, deliberadamente. Amém. Amém. Incline sua cabeça, estaremos em oração mais uma vez. Louvado e exaltado seja o teu nome, Altíssimo. Tu que estás assentado sobre um trono e que toda a terra, ele está sobre o domínio das tuas mãos. É o Senhor que ordena o mar encher, mas também é o Senhor que ordena ele esvaziar. É o Senhor que ordena que a lua traga a sua luz para iluminar durante a noite, e é o Senhor que dá o poder ao sol para brilhar, rejuvenescendo no amanhecer do novo dia. Te louvamos, Senhor, porque a tua fidelidade, ela é de geração a geração. Amém. E o teu poder, Senhor, ele é sempre eterno, pois tu és o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. Nesta noite, Senhor, mais uma vez, que abrimos essas santas escrituras, rogamos o teu favor, a tua graça e a tua misericórdia sobre nós e sobre a tua igreja, no intuito, Senhor, de solicitar a tua bondade, que tu possa iluminar o nosso coração, e nesta noite a tua palavra ser distribuída a cada um de nós que aqui estamos para estudar a tua palavra. Tu sabes, Senhor, que de nós mesmos nós não temos nada, mas somos totalmente dependentes de Ti. Essa é a nossa oração, que rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. É muita alegria, mais uma vez, podermos compartilhar dessa santa e divina palavra. É poderosa. Essa palavra, meus irmãos, que através dela Deus traz existência ao que não existe. Foi através dessa palavra que ele disse: haja luz e houve luz, quando ainda nada existia. No entanto, hoje nós estamos aqui. Iremos dar continuidade a essa carta, essa carta, a coroa, para o entendimento de alguns, essa coroa escrita por Paulo, a coroa de glória de Paulo. Iremos fazer uma recapitulação bem breve lá do começo, e em seguida estaremos dando continuidade onde nós paramos. Para início, nós falamos sobre a divisão da carta,
O capítulo 1 ao capítulo 3 são as bênçãos da nova vida em Cristo. Você vai encontrar essa afirmação lá no capítulo 2, no versículo 19. Na segunda parte dessa carta, ela vai para o capítulo 4 ao capítulo 6, onde Paulo vai nos apresentar como viveu essa nova vida em Cristo. Ou seja, do capítulo 1 e 2, ele vai dizer assim, do 1 e 3, ele vai dizer assim: Cristo lhe arrebatou do poder das trevas, lhe colocou agora no reino de luz, e agora nesse reino de luz, nessa nova família, nessa nova comunidade de fé, Paulo agora vai explicar do capítulo 4 ao capítulo 6, como essas novas criaturas, esses novos irmãos, esses novos convertidos, irão agora passar a viver. De que modo? Qual o tipo de modéstia que ele vai precisar utilizar? Qual o conselho que vai ter para os pais, para os filhos, para as esposas, para os esposos? Então, desse capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo vai trazer isso de forma minuciosa para aquela igreja que se encontrava lá na cidade de Éfeso, e comitantemente serve também para nós que somos a igreja aqui na paróquia Galiléia e Maria Farinha. Então, passamos mais um slide. Paulo aí, o apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Na aula anterior nós falamos sobre apóstolo, dissemos que apóstolo era uma frota de navio que era enviada por Roma, e nessa frota de navios iam pessoas habilitadas, oficiais, com especialidade em diversas obras, arquitetura, cultura, alimentação, teatro, música, para essas cidades, para que essas cidades tomassem característica de Roma, para que quando o imperador romano fosse visitar essa cidade, ele não estranhasse o ambiente que ele estava, porque ele já tinha mandado os apóstolos adiante dele para contextualizar aquela cidade no mesmo contexto da cidade romana. Então falamos isso aí mais de forma detalhada. Dissemos que a palavra apóstolo foi utilizada por Cristo, mas antes disso era falada pelos gregos e fenícios, nós explicamos isso aí. E depois passamos agora para a segunda palavra em destaque, que é vontade de Deus, onde nós dissemos que Paulo estava destacando para aquela igreja, de que o fato dele ser apóstolo, não era apóstolo porque era da vontade dele, mas no grego nós lemos aí, telematos, theon, vontade de Deus, não foi eu. Paulo estava dizendo para aqueles irmãos lá em Éfeso: meus irmãos, o fato de eu estar na posição apostólica, não foi eu que, quando me converti lá no caminho de Damasco, eu me dirigi lá para Antioquia, para Jerusalém, para procurar Pedro, para procurar Tiago, para dizer assim: Tiago, carimba aqui, me dá uma folha, um documento assinado por vocês apóstolos, para que eu também seja apóstolo igual a vocês. Não, Paulo está dizendo que ele não foi isso que aconteceu com ele, muito pelo contrário. Paulo, fugindo do ministério apostólico, Deus o chama, e quando ele vai ter com Ananias, ele diz a Ananias: Ananias, não te preocupe, porque esse para mim será um vaso escolhido. Você, eu e nós somos esse vaso escolhido de Deus para fazer a sua obra. E nessa nova definição e significância que Roma deu à palavra apóstolo, eu e você, nós também somos apóstolos, porque o apóstolo tinha a função e a designação de alterar, de mudar aquele ambiente para o imperador, para o rei chegar. E nós também temos essa mesma função, de onde nós chegarmos, no nosso ambiente de trabalho, na nossa empresa, na nossa comunidade, no nosso condomínio, nós também levarmos o Evangelho de Cristo, e quando esse Evangelho chega, ele tem o poder de transformar aquele ambiente num ambiente do reino dos céus. Então, por essa compreensão, cada um de nós também somos apóstolos. Amém? Amém. Louvado seja Deus por isso. Nós dissemos então que esse telematos theon, pela vontade de Deus, ele está no genitivo. E no grego, que foi a língua original que o Novo Testamento foi escrita, esse genitivo ele especifica exatamente, define, indica e especifica a posse
origem e procedência. A posse, ele está dizendo assim, não é pela minha vontade, porque eu sou de Cristo, eu sou de Deus. A origem, que ele está dizendo assim, originou esse propósito, essa decisão, essa tomada de decisão apostólica, não originou de minha parte, mas originou na parte de Deus. E em terceiro lugar, a procedência. E a procedência também ele vai dizer, não procede de mim, mas procede de Cristo que me chamou para ser apóstolo. Então o grego ele vai trazer uma clareza melhor do texto, da perícope, do texto que nós estamos lendo, porque ele vai trazer a real intenção que o autor original, primário, estava escrevendo e qual era a intenção que esse autor tinha. Então é por isso que a língua grega, a língua original, ela traz esse entendimento mais específico, mais claro do que a nossa tradução brasileira. Passando para o próximo, aí Paulo vai escrever ao 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 5, 6 e 13, ele vai fazer essa defesa do ministério apostólico dele. 2 Coríntios 11, 5, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Versículo 6, e se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência, mas já em todas essas coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Agora, olha o que diz o versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Então, naqueles primeiros séculos lá, existiam algumas pessoas que se diziam ser apóstolo e diziam que até vinham com a carta falsificada de Jerusalém, assinada por Tiago, por Pedro, mas era assinatura fake, era falsos apóstolos. E Paulo aqui está combatendo esses apóstolos, porque algumas pessoas na igreja primitiva defendiam que pelo fato de Paulo não ter andado com Cristo, eles queriam dizer que Paulo não era apóstolo, porque ele só considerava apóstolo aqueles que andassem com Cristo. Mas Paulo, na sua humildade, Paulo só vai dizer para eles, só vai fazer uma defesa apostólica e vai trazer uma revelação que Paulo, meus irmãos, não queria trazer. Eu tenho certeza que no coração de Paulo não queria trazer essa palavra. Mas esses irmãos insistiram tanto com Paulo, que acabou que lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo lá de 1 a 12, Paulo vai escrever algo que ele não queria escrever. Por que eu deduzo isso? Porque quando a gente olha para a carta de Paulo aos Gálatas, ele não fala sobre esse assunto. Quando você olha para Efésios, essa carta que nós estamos estudando, Paulo também não ressalta esse assunto. Quando você vai olhar para Filipenses, a carta do amor de Paulo, Paulo também não ressalta esse assunto. Mas quando chega lá no capítulo 2 de 2 Coríntios, Paulo vai dizer assim, bom, já que vocês estão se considerando apóstolo e me considerando como tão pequenininho que sou, pelo fato de não ter andado com Cristo, eu quero dizer para vocês que eu conheço um homem que foi até o terceiro céu, e esse homem, ele viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então, meus irmãos, veja que Paulo segurou essa revelação, e lá mais adiante, ele vai trazer o entendimento, que de fato que esse homem a que ele está falando é exatamente ele. Mas Paulo, meus irmãos, a humildade, o chamado, a bênção, a glória de Deus que estava na vida de Paulo era tão grande, que Paulo não saía por aí dizendo, olha, eu fui até o terceiro céu, Pedro andou com Jesus, Tiago andou com Jesus, Marcos andou com Jesus, Lucas andou com Jesus, mas nenhum deles viram o que eu vi, porque eu fui a um lugar, as mansões celestiais, nenhum deles foram. Então você observe que Paulo, na sua humildade, Paulo em nenhum momento ele aborda, ele ressalta essa intimidade, essa glória que ele tinha recebido do próprio Cristo. Paulo não fala isso, mas quando chega lá no final, esses apóstolos dizendo que ele não era apóstolo, esses falsos irmãos, dizendo que ele era um apóstolo inferior a eles, porque Paulo era
quando ele reunia o povo na cidade, ele não cobrava para pregar a palavra, muito pelo contrário, Paulo alugava os ambientes, chamava o povo e pregava de graça. Esses falsos apóstolos, eles alugavam a escola de Tirano, e os ambientes públicos eles alugavam, pagavam, e diziam assim: quem vai estar pregando lá hoje é o apóstolo fulano de tal, mas tem um ingresso para pagar, viu? Não vai ser de graça não, tem que pagar. Então Paulo ia de contramão ao que o povo fazia. Aí dizia assim: ah, Paulo, tu é um apóstolozinho inferior, porque a gente que é apóstolo, a gente paga, a gente cobra para pregar e vem multidão, e tu simplesmente é tu que paga o ambiente para o povo, para ouvir a palavra de Deus. Então o povo não considerava Paulo como um apóstolo de Cristo, e ele, na sua defesa, vai dizer: olha, eu não sou apóstolo porque andei com ele, mas eu fui chamado, eu fui escolhido como um abortivo. Foi como um abortivo que Jesus me chamou para ser apóstolo. Mas, contudo, eu não sou inferior a vocês não, porque a glória que Ele dispensou sobre a minha vida, porque a bênção que Ele dispensou sobre a minha vida, ela é vista na minha vida como uma carta aberta. Eu não saio por aí dizendo: ei gente, pare, eu sou o apóstolo que tive uma revelação do céu, eu sou o apóstolo que no caminho de Damasco o Senhor me apareceu. Em momento nenhum Paulo vai viver ressaltando, dizendo isso, a não ser em ocasiões que nós consideramos ser necessária para a defesa apostólica dele. Foi quando ele estava diante de Festo, quando ele estava diante de Agripa, os reis, os imperadores. Aí sim ele dizia: olhe, quisera eu que vocês tivessem o encontro com ele que eu tive. Aí Festo vai dizer: Paulo, as muitas palavras te fazem delirar. Paulo, tu estás louco, tu estás ficando doido com esse negócio de religião, esse cristianismo está te enlouquecendo. E ele vai dizer: quisera eu que todos vocês estivessem loucos como eu estou, exceto essas algemas que estão nas minhas mãos. Então, meus irmãos, a intimidade que esse homem tinha com Deus, a proximidade que esse homem tinha com Deus, tem autoridade de escrever todo esse ambiente que nós estamos estudando aqui. Mas vamos passar adiante, porque a hora também não para, né? A gente tem que sair correndo. Então, mais adiante, nós falamos sobre a palavra santo, que é kadosh, né? Kadosh no hebraico, e hagios no grego. Falamos isso aí. Ela é um adjetivo, é um dativo masculino plural. No dativo, é outro entendimento que a gente precisa ter no Novo Testamento. Olha só, o dativo, o que é que significa um dativo nesse adjetivo? Santo, santo é uma qualidade, ele é um dativo masculino plural. Santo, separado, algo ou alguém que recebe indiretamente a ação do sujeito. Sabe que o entendimento disso aí no grego é que Paulo está dizendo o seguinte: ó, o fato de vocês, igreja que estão em Éfeso, vocês receberam do sujeito que é Cristo, que é Deus, que os separou e os santificou. Vocês são separados, vocês são santos por serem separados, porque Deus em Cristo os santificou. Então essa palavra santo, kadosh, ou kadosh no hebraico, ou hagios no grego, ele vai exatamente trazer esse entendimento do conceito. Lembre-se, é uma regra de hermenêutica, de interpretação bíblica. Se você quiser conhecer, entender o que a perícope, que o contexto está falando, nós temos que primeiramente entender o que o autor que estava escrevendo, qual era a intenção dele naquela escrita. Por que é que ele escreveu esse verbo? Por que é que ele escreveu esse substantivo? Por que é que ele escreveu esse adjetivo? Quando a gente passa na interpretação, entender o que o autor queria expressar com essa escrita, aí fica mais fácil da gente entender e fazer uma interpretação bíblica, uma exegese, sem ser exegese, mas sendo literalmente a exegese. Pode passar. Isso aí, o hagios no grego, para cá o hebraico. Agora, irmãos, eu queria comentar com vocês aí essa questão de Arão, que é muito importante, porque isso que acontecia ali naquela tenda da congregação,
o que acontecia ali no tabernáculo, é o que acontece em nossos dias hoje, em nossa igreja hoje, em nossa paróquia Galileia hoje. O que é que acontecia lá? Que também acontece, deve acontecer em nosso meio. Mesmo sendo escolhido para ser sumo sacerdote, Arão era pecador e era necessário o sacrifício para que pudesse estar diante de Deus. Eu quero trazer esse entendimento para nós, é de que é o seguinte, meus irmãos, mesmo Arão sendo escolhido como sumo sacerdote, mesmo Arão sendo um homem separado por Deus, mesmo Arão sendo um homem de Deus, Arão não chegava na casa do Senhor de todo jeito para sacrificar, de todo jeito não. Arão tinha que obedecer a uma escala, e na data e no dia que ele tivesse escalado, ele chegava, mas para que ele atendesse essa escala, havia todo um parâmetro. E muitas vezes, a gente quer chegar na igreja, ir lá atrás, botar as vestes e correr para frente. Outra pessoa que vai fazer alguma outra atividade, chega nas carreiras, não tem aquele tempo, aquele momento de estar com Deus, de orar, de buscar, o louvor, se preparar, o ensaio, antes de chegar tem que conferir toda a máquina, todos os instrumentos, passar todos os instrumentos, se está tudo certinho. Tudo isso aí, meus irmãos, era o que acontecia lá no sacerdócio de Arão, antes dele entrar no lugar, olhe que não é no lugar santo dos santos, nós estamos falando até então no lugar, no átrio e no lugar santo, porque no santo dos santos só entrava uma vez por ano. Isso é a oferta que acontecia diariamente. Então diariamente havia toda essa preparação. Veja o slide posterior. Pronto, aí ó, antes de entrar para o sacrifício, era conferido as vestes e indumentária sacerdotal. Tudo tinha que estar rigorosamente como Deus tinha ordenado a Moisés. Veja, irmãos, que a coisa era feita com muita seriedade. Havia muito compromisso, muita responsabilidade. Você está vendo aí um sacerdote que vai atender o turno, a escala, mas você vê que tem todos os outros sacerdotes que não estão na escala, mas estão lá conferindo as indumentárias, as vestes, os tefilins, o parapeito que ficava aqui no peitoral dele com as 12 tribos de Israel, tinha que conferir tudo, porque Deus tinha desenhado, tinha escrito para Moisés como o sacerdote devia se portar, como o sacerdote devia se vestir, como o sacerdote devia proceder no culto. Então, aí exatamente está a preparação, nossas vestes de louvor, nossa veste, nosso louvor, e tudo que há em nós deve honrar aquele a quem oferecemos o nosso sacrifício. Devemos chegar na presença de Deus com temor e com tremor. No próximo slide, você vai ver aí os ministros do culto. Aí você vê, então, os levitas, antes do culto começar, eles estão fazendo essa preparação. Você está vendo aí a menorá, você está vendo aí a mesa da preposição, tem aí o altar de incenso, a mesa dos pães asmos, e também tem ali a arca da aliança. Então, todos esses 6 instrumentos aí, eles ficavam dentro do tabernáculo, em ordem, para que cada passo que o sacerdote dava, era uma atividade que ele fazia dentro do tabernáculo, até chegar por trás, que ficava o lugar santo do santo. E essa arca da aliança, ela ficava exatamente lá, no último lugar, o lugar santíssimo, que é chamado de Santo dos Santos. O preparo era feito pelos sacerdotes escalados, antes do culto oficial começar. Enquanto arrumavam, eles entoavam louvores e salmos a Yahvé. Veja, meus irmãos, que é interessante, que é importante quando a gente vem para a casa do Senhor, e eu, sinceramente, eu vou dizer a vocês, eu gosto muito de chegar na casa do Senhor, de arrumar, de aprontar, de limpar, de deixar tudo organizado, para quando o culto começar, quando eu vi esse cenário aqui, eu me apaixonei. Eu disse: Senhor, é isso que a tua igreja tem que ter, esse amor, que antes do culto começar, venha, passe a mão na cadeira, se tiver alguma poeirinha, alguma coisa, pegue um paninho, limpe, se vê alguma coisa, coloque tudo no lugar, tudo certinho, porque, meus irmãos, Deus olha assim e disse: olha, a paróquia Galileia ama a minha casa,
Olha como eles são zelosos com os utensílios da minha casa. Irmãos, tudo isso aqui é utensílio, cadeira, mesa, tudo é utensílio da casa do Senhor. E cada item desse, cada produto desse que estão aqui, tem que ser cuidado e zelado com amor por cada um de nós. Amém? Era assim, meus irmãos, que os sacerdotes faziam. Era esse temor que o Espírito Santo dava no meio da igreja. Era esse amor, esse zelo de querer ver o melhor para a igreja, de não ficar conformado em ver alguma coisa na casa do Senhor, que há possibilidade da gente melhorar e a gente ficar no nosso berço, na nossa zona de conforto. Não, que o zelo do Senhor, como o profeta disse, que o zelo do Senhor me consuma, me inquiete, que não deixe eu dormir, enquanto eu não ver a casa do Senhor sendo zelada, sendo cuidada. É essa a preocupação, é esse desejo, esse ardor, essa fogueira, esse fogo que tem que queimar dentro do nosso coração. Porque só um momento. Eu acho que o vento estava soprando muito, ele estava batendo aqui. Tudo bem. Então, meus irmãos, é esse zelo, esse amor que nós, que somos da paróquia Galileia, devemos ser apaixonados, zeloso por tudo aquilo que é da casa do Senhor. Amém? Eu fui criado assim, meus irmãos. Eu estou com 52 anos, mas depois da minha convenção, aos 18, 19 anos, até hoje, eu sou apaixonado pela casa do Senhor. De maneira que se eu chegar e ver um papel, se eu ver um negócio, pode me dizer que eu tenho toque, mas toque em zelo pela obra e pela causa do Senhor. O nosso mestre, o nosso Jesus, um dia chegou na sinagoga. Era um período de muita festa, era um período de sacrifício, e os cambistas estavam vendendo e trocando e fazendo da casa do Senhor uma feira. Louvado seja Deus. E o texto diz que ele puxou o azorrê, o chicote, e expulsou os cambistas e disse: essa casa é chamada casa de oração. Não é lugar de covis, não é lugar de salteadores, de estar negociando. Não, a casa do Senhor merece respeito. A casa do Senhor é santificada pelo Senhor. A presença do Senhor é nessa casa. A presença do Senhor está nessa casa. E Deus, meus irmãos, levanta os seus servos zelosos e suas servas zelosas para zelar da casa do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Exame criterioso, próximo slide, por favor. Exame criterioso antes de ofertar o sacrifício a Deus. Tudo isso acontecia lá no sacerdote, porque o sacrifício, que era santo, que era separado, não podia simplesmente chegar assim a Arão: Arão, eu trouxe minha ovelha, toma aí, eu pequei, eu briguei com meu vizinho tomou meio metro de terra meu, eu puxei meu facão, briguei com ele e pequei, agora eu quero ofertar aqui um sacrifício para perdoar meu pecado. Não era simplesmente trazer o animal e dar para Arão e os sacerdotes sacrificarem para cobrir o pecado, não. Não era assim não. O sacrifício, quando chegava, ele passava por um exame minucioso. A oferta tinha que ser, o animal tinha que ser sem defeito, sem estar com impinge, sem estar manco, sem estar cego. Se ele tivesse com o olho, com uma névoa no olho, com uma mancha, com alguma coisa que fosse anormal, aquele animal era reprovado, o sacerdote não passava. Dizia: olha, esse animal não pode ser oferecido não, porque a Deus nós temos que ofertar o nosso melhor. Então, Kadosh, santo, é exatamente isso, separado. Antes do animal ser sacrificado, tem que primeiro ser examinado. A gente chega na casa do Senhor, meus irmãos, para adorar, para cantar, para pregar, para louvar, mas Paulo disse na ceia, na Eucaristia: examine, pois, o homem a si mesmo.
Examine, pois, o homem a si mesmo. Por que Paulo disse que o homem se examinasse, que a pessoa se examinasse? Por quê? Porque o pastor, ele não tem um raio-x para um exame de ressonância magnética espiritual para verificar se aquela pessoa está em pecado ou não. Não tem como fazer isso. Aí Paulo vai dizer assim: examine-se, pois, a si mesmo. Então, meus irmãos, o sacrifício, nós quando viemos à casa do Senhor, precisamos ter essa preocupação. Como é que está a minha vida? Como é que está o meu sacrifício diante do Senhor? Examine, pois. Então aqui, a primeiro slide, você vê o sacerdote pegando essa ovelha, o outro já validando que estava limpo, esse aqui pode ser sacrificado, e aqui está indo lá na praça lá, a terceira imagem, passando o próximo, aí você já vê o sacerdote que está de plantão, esse que está com essa peitoral das 12 tribos, é ele que vai fazer o sacrifício, foi ele que passou por todo aquele minucioso critério antes de ser o ofertante do sacrifício, antes dele ser aquele que vai sacrificar, ele mesmo passava por um processo de limpeza, de sacrifício pelo pecado dele mesmo. Então o sacerdote, apesar de ter sido escolhido por Deus, antes de ministrar, também precisava sacrificar por seus próprios pecados. Então, passando o próximo, a santidade na escolha do levita. Entre muitas pessoas, Deus escolheu os levitas, e entre milhares de levitas, Ele escolheu alguns para sacerdotes, os quais, além de possuírem algumas características especiais, ainda tiveram que ser preparados e consagrados para o sacerdócio. O ofício ministerial não é obra do acaso ou uma opção nossa por interesses secundários. Antes, é uma escolha e um chamado divino, cuja santidade exige. Agora, olha a nossa responsabilidade aí. Exige dedicação, seriedade, tirando de nossa vida tudo aquilo que é profano, devido à importância e responsabilidade de cada trabalho que é confiado em nossas mãos. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção nesse textozinho aqui, é que nós temos uma grande responsabilidade diante de Deus. E esse chamado, essa separação, essa escolha, ela recai sobre nós, exige de nós essa dedicação, essa seriedade, esse compromisso, essa lealdade para com as coisas do reino. É interessante, irmãos, que eu vou falar aqui agora, não se sinta atingido ou atropelado de forma individual, mas falando até para mim mesmo, me corrigindo a mim mesmo. Quando eu trabalhava, eu tinha cartão de ponto para bater, e quando subir de cargo não precisava de ponto, mas tinha um horário que mentalmente a gente tem aquele compromisso de chegar. Então, mas muitos anos que eu trabalhei batendo ponto, e eu tinha aquela preocupação que tinha que correr, que chegar na empresa naquele horário, e corre, chega lá, opa, 7 horas, pô, bateu, pronto, está tranquilo. Porque se passasse dos 15 minutos, na empresa que eu trabalhava, ela ia somando 15, mais 15, mais 15, quando chegava no final do mês, aí vinha aquele corte no salário, com aquele nomezinho, aquele código, atraso. Só que, quando a gente olha para a casa do Senhor, quando a gente olha para a obra do Senhor, a gente muitas vezes atrasa e não tem aquele cortezinho no salário. E muitas vezes a gente vai levando, mas meus irmãos, Deus, através da sua palavra, Ele nos chama a atenção a cada um de nós, para que possamos, através desse zelo, através desse amor, que nós falamos um pouco antes, de estar na casa do Senhor, de cuidar daquilo que é dele, termos esse compromisso em nossa dedicação de tempo, de horário, de execução de trabalho, de atividade, de tarefa, porque os sacerdotes aqui, eles tinham esse compromisso, essa dedicação, esse zelo pela obra que ele tinha, esse chamado que ele tinha do Senhor. Então, esse mesmo zelo deve consumir a cada um de nós. Passando para o próximo, a santidade na escolha do levita, e farás chegar o novilho diante da tenda. Eu vou adiantar isso aqui, passa o próximo aí,
Pronto, aí, nosso culto suba como cheiro suave em suas narinas, Efésios 5:2, a gente vai tratar isso lá na frente. Então aqui, essa fumaça que está subindo aqui, Paulo vai dizer para os irmãos lá da igreja de Éfeso, que a vida dele seja como um sacrifício, como cheiro suave nas narinas de Deus, que Paulo estava, lá no início da abertura, nós dissemos que Paulo tinha essa mente hebraica, com esse conhecimento hebraico, de toda aquela liturgia lá atrás, no sistema levítico, da Torá, e Paulo também tinha esse conhecimento agora do Novo Testamento, em que ele fazia esse link, ele fazia essa permuta entre o Antigo Testamento, ele fazia o Novo Testamento e linkava isso, e dizia assim, olha, que o nosso culto, assim como lá no Antigo Testamento, que na hora que Arão sacrificava o animal, que colocava no altar de incenso, que queimava a oferta, a fumaça subia e Deus recebia como cheiro suave. Paulo agora vai dizer, esse mesmo sistema de adoração, que agora não seja mais o animal queimado, não seja mais o cheiro da fumaça queimada, mas agora seja o cheiro pelo comportamento e vida de vocês. Aí ele vai dizer que o nosso culto suba como cheiro suave em suas narinas. Próximo slide, a lavagem com água pode passar. E aí, hoje, a gente vai falar sobre esse, que é fiéis, pistos no grego, um adjetivo também, masculino plural, e esse dativo agora é algo ou alguém que recebe indiretamente a ação do sujeito. Então, mais uma vez, a fé, ele está dizendo assim, olha, esses irmãos da igreja de Éfeso, eles receberam essa fé dada por Deus, dada por Cristo. Então, essa fé que Paulo está se reportando àqueles irmãos, ele está dizendo assim, olha, essa fé que vocês têm foi dada, é o dativo, foi dada por Deus na vida de vocês. E essa fé o torna um crente fiel e confiável, alguém submetido à prova, e ela foi achada como digna. Então, quando Paulo vai falar nessa fidelidade, e ser fiel, ele está dizendo assim, meus irmãos, que vocês sejam achados fiéis. No slide posterior, ele vai comentar, submetido à prova, achado digno de confiança. A importância da fidelidade na igreja. Aí a gente pergunta, o pastor, o diácono, o ministra comissionada, ou acólito, qual a importância do irmão ser fiel na igreja? Daniel 1:8, ele vai dizer assim, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aí o texto, o versículo 9 vai dizer assim, e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então, a palavra pistos, que é fiel, fidelidade, ser fiel, era exatamente essa escolha que o cristão, que o galileu aqui da paróquia Galileia tem em decidir em ser fiel a Deus. Porque nós temos, irmãos, diante de nós, em todo momento, dois caminhos, o caminho da fidelidade e o caminho da infidelidade. Cabe a nós escolhermos que caminho devemos andar. No slide posterior, a gente vai ver aqui, eu vou passar um pouco mais rápido aqui, mas aqui Davi está trazendo oferta para o templo que será construído por Salomão, e ele vai dizer assim, portanto, com todas as minhas forças, já preparei para o templo do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as obras de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para de madeira, pedra de ônix, pedra de engaste, pedra de várias cores, de mosaico e todo tipo de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. Se você observar bem aqui, Davi, ele vai estar dizendo assim, mas eu preparei, com todas as minhas forças, preparei para o templo do Senhor. Ele aqui, meus irmãos, ele vai falar aquilo que Deus vai dizer assim, através dos profetas, buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração, e de todas as suas forças, e com toda a sua inteligência, e com tudo que você tem.
e com todas as suas posses. Então aqui Davi está dizendo assim, eu já preparei com todas as minhas forças. Então tem um verbo de ação aqui, que a gente precisa se esforçar, que a gente precisa, muitas vezes, nos desludibriar de algumas coisas que vão querer nos prender, para que a gente não faça a obra de Deus com todo esse zelo, com toda essa força, com todo esse ardor e com todo esse amor. Porque Davi está dizendo aqui, com todas as minhas forças. Posterior, o slide posterior, por favor. A importância da pistos fiel na igreja. A igreja cresce. E ainda porque amo, isso aqui vai estar em 2 Crônicas 29:3, e ainda porque amo o templo do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo do meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. Você vê que Davi está dizendo assim, olha, tudo que eu já havia preparado, eu ainda dei das minhas coisas particulares. Mas se você vê a linha anterior de cima, aí você vai dizer, ele vai assim, porque amo. Então, meus irmãos, quando a gente ama, a gente sacrifica. Quando a gente ama, a gente perdoa. Quando a gente ama, a gente se esforça. Quando a gente ama, a gente faz coisas que só quem ama faz isso. E aqui Davi está dizendo assim, e ainda, porque amo o templo do meu Deus, aí ele vai dizer, eu fiz, e tirei do que era particular, das coisas minhas particulares. Ora, isso aqui não era das coisas de Deus não, mas eu fui na minha casa, eu fui no meu palácio e tirei do que era meu, e dei para ofertar no templo do Senhor. Amém, meus irmãos? Que exemplo do rei Davi, que exemplo para nós. Aí ele vai dizer assim, no parágrafo posterior, e o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Ora, meus irmãos, como você pare para pensar um pouquinho aqui comigo, como é que uma pessoa serve a Deus com integridade, se separa que é santo, é uma pessoa que é constituída por Deus, é uma pessoa que é separada para a obra de Deus, é uma pessoa que faz a obra de Deus, é uma pessoa que contribui na obra de Deus? Como é? Eu lhe faço a pergunta, você me responda aí no seu coração, como é que uma pessoa dessa não vai se alegrar? Logicamente, meus irmãos, quem faz tudo isso aí, o Espírito Santo se encarrega de derramar a bênção, a glória dele sobre esse coração, porque não tem como fazer as coisas de Deus com amor e não receber de Deus esse amor, porque Deus, ele é amor. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, é isso. Davi está dizendo aqui, e Davi se alegrou, e o povo também se alegrou. Igreja do Senhor, igreja Galileia de Maria Farinha, se você, se eu, se nós fizermos as obras de Deus com amor, com esse zelo, não tem como o Espírito Santo não se manifestar com amor e com alegria em nossos corações. É impossível. É uma coisa que Deus não pode fazer, Ele ver o bem, o justo, e não retribuir o bem e o justo conforme as ações dele. Porque Ele mesmo não vai se contrariar contra a sua palavra. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias tu acharás. Não tem como você fazer o certo para o Senhor, você fazer a obra do Senhor, não tem como fazer o que é a obra do Senhor com amor, e Deus não coroar a sua vida com honra e glória, para a glória dEle. Não é para a sua glória, não é para a minha glória, mas é para a glória dEle, porque Ele se responsabiliza. Porque, meus irmãos, aquele que em nós começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Então, não tem como, aqui o povo está dizendo aqui em 2 Crônicas, no capítulo 29:9, e o povo se alegrou, e Davi se alegrou. Lógico, claro, uma igreja vai ser cheia da presença de Deus, vai se alegrar na presença de Deus. Por quê? Porque está fazendo a obra de Deus com amor. E o grande sacerdote Azarias, olha só, descendente de Zadok, respondeu, desde que o povo começou a trazer todas as ofertas ao templo, nós temos tido bastante para comer,
e tem sobrado muita coisa, e o Senhor Deus tem abençoado o seu povo. É por isso que temos comida até demais. Merece uma glória ou não merece? Merece, meu irmão, merece. Merece porque o sacerdote que Davi tinha constituído como responsável para aquela obra, o sacerdote chega para Davi e diz: ó, Davi, eu não sei o que está acontecendo, mas Davi, desde o primeiro dia que o povo começou a ofertar, mas isso é o segredo, viu, meus irmãos? Passar um segredo aqui agora do dízimo e da oferta. Dízimo e oferta. Quer ser abençoado? A gente aqui não vai barganhar para que você dê a Deus, para Deus lhe dar em dobro. Não, a questão aqui não é essa. A questão é, se Deus lhe dá, e você tem um coração voluntário, e o que chega na sua mão, você retribui para o Senhor, é impossível, mais uma vez, é impossível Deus não derramar bênção no seu celeiro. É impossível Deus não fazer com que a obra das suas mãos prospere. É impossível que onde você botar a mão não seja abençoado. É impossível, meus irmãos. Porque aqui Azarias está dizendo: Rei Davi, eu estou espantado, porque desde o primeiro dia que o povo começou a abençoar a casa do Senhor, o povo estão trazendo cada vez mais, mas é porque Deus está fazendo o celeiro multiplicar, é porque a videira que produzia 2 toneladas de uva, Deus está fazendo produzir agora 4 toneladas, 6 toneladas, 8 toneladas, e só que o segredo é, enquanto mais o povo traz, mais Deus vai lá no terreno dele, na prosperidade, na terra dele, e prospera lá, e o povo vai trazendo mais. E agora Azarias disse: eu não sei o que está acontecendo, porque está até sobrando comida, está sobrando, está demais. Então o segredo do dízimo e oferta é essa. Quer viver uma vida de plenitude na presença do Senhor? Seja fiel a Deus, e você vai ver, mais na frente, Malaquias 3,10, isso aqui não é obrigação não, mas o profeta Malaquias disse isso lá. Isso foi quando o povo estava voltando do cativeiro. Ele trouxe a palavra: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Está escrito, o livro é inspirado, o profeta foi inspirado, e eu creio, e eu vivo pela fé nisso aqui. Eu vivo. E pela graça de Deus, Deus tem nos abençoado. Seguimos então para o próximo. Agora, meus irmãos, o perigo da infidelidade do povo no deserto. Arão e Miriam foram infiéis enquanto Moisés estava com Deus no monte. Fizeram um bezerro de ouro, fazem um bezerro de ouro. Mas vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, cercou Arão e disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estavam nas orelhas de vossos filhos, de vossas mulheres e de vossas filhas, e trazei-me. E ele os tomou das suas mãos, trabalhou com ouro, com buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro, e fazendo uma proclamação, disse: amanhã haverá festa ao Senhor. Aí ele botou o texto de João Ferreira de Almeida, quando traduziu, ele colocou esse Senhor aqui com S maiúsculo. Esse S maiúsculo aqui, nas Escrituras, ele vai designar como se fosse o Senhor Deus, e não o Senhor, os deuses. Mas o fato que Arão está fazendo um altar diante do bezerro, parece-nos que o contexto não nos dá essa validade de que seria um altar ao Senhor, porque não se faz altar a Deus diante de um altar, diante de um Deus pagão, que era o bezerro de ouro. Então, meus irmãos, aqui Arão teve uma liderança fraca, aqui Arão foi infiel, aqui Arão trouxe problema para a igreja, para a congregação,
porque ele não teve postura de liderança, de homem de Deus, como ele deveria ter sido. Porque enquanto Moisés estava lá no monte, recebendo de Deus as tábuas da lei, era para ele colocar ordem lá no arraial. Mas quando o povo fizeram motim, fizeram pressão sobre ele, ele abriu. Ele não segurou a rédea. Era para ele ter dito, ao contrário do que ele fez: olhe, Moisés subiu para falar com Deus, e eu não vou fazer nenhum Deus não. Assim como Deus nos trouxe através de Moisés até aqui, se Moisés subiu e não voltou ainda, nós confiamos em Deus, que Deus trará Moisés de volta. Mas Arão, meus irmãos, teve uma liderança fraca. Arão teve uma liderança vulnerável. Arão teve uma liderança que deixou o povo ser dominado pelo povo, pela pressão. E o líder, você que é líder do seu ministério, nós que somos líderes, nós não podemos ceder às pressões no momento e no ato e na hora que sabemos que aquilo que estamos fazendo é a vontade de Deus. Nem tudo, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, nem tudo que está dando certo é sinal que está certo. Nem todo ambiente que está lotado de multidão de gente, não significa dizer que aquela multidão é de Deus, que aquilo que está sendo ensinado, falado, pregado é de Deus. Por quê? Porque nós precisamos, meus irmãos, ter esse discernimento. Nós, enquanto igreja, enquanto paróquia Galileia, nós não seremos levados pelo que o povão, pelo que o populacho, pelo que a multidão quer. A gente tem que procurar fazer aquilo que é a vontade de Deus. Amém? E se a gente está fazendo aquilo que é da vontade de Deus, meus irmãos, a gente não abre 1 milímetro sequer. E se a gente vai olhar para Isaías, ele vai dizer assim: não removam os marcos dos antigos. Os antigos é os profetas. Ah, mas a profecia diz isso aqui. Não, mas só que a igreja do lado está cheia. Botaram as paredes escuras lá, tem umas luzes assim andando assim, tem uma fumaça subindo. Vamos fazer também para atrair multidão. Não, meus irmãos, a gente não tem que remover os marcos antigos, não. A gente segura nos mandamentos da lei, do profeta e do Senhor Jesus, a doutrina da palavra de Deus. Amém? Não durma não. Jesus disse assim: largo é o caminho da perdição, mas estreito é o caminho que leva para o céu. Meus irmãos, é sério. Evangelho não é brincadeira não. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Aquele que está de pé, se cuide, se firme, para que não caia. Evangelho não é clube social. Igreja não é lateral de shopping. Igreja, paróquia Galileia, é uma igreja séria. Tem a palavra de Deus como prioridade. Tem a doutrina bíblica. Tem a doutrina dos apóstolos. E isso, meus irmãos, Arão abriu. Arão foi frouxo. Arão abriu e atendeu o pedido da congregação. Faz um bezerro de ouro para nós. Lá no Egito a gente não tinha um Deus lá, faça. Aí Arão disse: né? Me dá aí, tira aí as coisas de ouro, traz para cá que eu faço um deusinho aqui. Uma vezinha só, não tem problema não. Não tem concessão não, meus irmãos. A palavra de Deus é a palavra de Deus, a gente segura ela. Ah, mas não está cheio de multidão não. Não precisa de multidão. A gente precisa, a palavra do Senhor diz que Deus procura os fiéis da terra. Aqueles que o adoram devem o adorar em espírito e em verdade. Eu prefiro estar reunido com meia dúzia de pessoas do que eu estar ensinando a palavra, a verdade, do que estar com dezenas de pessoas gritando, saltando, mas que não tenha a verdade como a coluna vertebral. É bom ter a multidão? É sim, sem dúvida nenhuma, é maravilhoso. Eu também quero, mas que essa multidão, todas elas, cheguem, mas chegue quebrantado diante dessa palavra, que diante dela se prostra, meus irmãos, todos os reis, todos os impérios, todos os principados e potestades, todo mundo se prostra diante dessa palavra aqui. Amém? Amém.
Louvado seja o nome de Jesus. Se alegre, meu irmão, porque isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui não é palavra de homem, não. Isso aqui não é gelol nem xilocaína para anestesiar o coração, para as pessoas fazerem o que querem. Estamos no período de carnaval. Estamos aí, às vésperas praticamente do carnaval. E parece-nos que tem algumas pessoas que passam um delay mental, espiritual, que vez por outra está dentro de uma troça. Vez por outra, esqueci que eu sou crente, só esses dias, mas quando for depois do carnaval eu volto para a igreja. E se Jesus vier lá no meio? Se Jesus vier na hora, como é que fica? Irmãos, evangelho é coisa séria. Vamos lá. Passa aí para a gente, já vai terminar já, né? Poxa, a hora já foi tão pouco tempo. O perigo da infidelidade do povo no deserto, né? Eu vou passar isso aí, mas o final, eu vou concluir isso aqui, com minhas palavras, dizendo o seguinte, que naquele dia, versículo 21, está aí no versículo 21, tá, olhe para o versículo 21, e perguntou a Moisés a Arão, que fez esse povo que sobre ele trouxesse tamanho pecado? 22, Arão disse, não se acenda a ira do meu Senhor, tu conheces esse povo, como ele é inclinável ao mal. Resultado da infidelidade. 25, quando, pois, Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão o havia desenfreado para o escárnio entre os seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, quem está do lado do Senhor, vem a mim, ao que se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Versículo 27, então ele lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a coxa, e passai-a e tornai-a pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um seu irmão, e cada um seu amigo, e cada um seu vizinho. Versículo 28, e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. Está vendo, meus irmãos, que a palavra não é de Edmar? Olha aí, naquele dia foram 3.000 homens que caíram. Por quê? Porque pensavam que adorar a Deus dos exércitos era fazer de qualquer jeito, de qualquer coisa. Uma hora eu posso estar adorando a Deus aqui, mas qualquer coisa eu posso adorar um outro altar ali, que não tem problema não, tudo é Deus, tudo é Deus. É não, meus irmãos. Está aqui, ó. E naquele dia, caíram do povo, naquele dia, cerca de 3.000 homens. Caíram, não é se deitaram no chão não, é que foram mortos por aqueles fiéis da tribo de Levi, que não se curvaram diante do bezerro de ouro. Estude depois essa palavra em casa, que tem muito mais coisas, mas o tempo já nos pediu para parar já. No próximo a gente vai falar sobre Ananias e Safira. A gente vai acabar aqui, a gente vai parar aqui, 9h05 no meu relógio, vamos parar aqui, e na próxima quinta-feira a gente vai ver que o resultado da infidelidade, Ananias e Safira, vai acontecer parecido com o que aconteceu com ele lá no deserto, mas também vão morrer. Atos 5, de 1 a 11, se você quiser ler em casa, você pode ler. Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando mais uma vez, agradecendo a Deus por essa santa e divina palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor. A tua igreja que se encontra aqui em Maria Farinha, a paróquia Galiléia, Senhor, ela decidiu, ela tomou essa decisão, ela voltou o seu coração, como diz lá em Neemias, propôs em seu coração em estudar a tua palavra, em aprender a tua palavra, porque é nela que está a tua soberana vontade para cada um de nós. Nós estamos dispostos a cada dia mais estarmos abertos para que o teu Espírito Santo nos oriente e nos ensine qual é a tua vontade para cada um de nós. Nos perdoa, Senhor, quando muitas vezes fazemos a tua obra de qualquer jeito, quando muitas vezes fazemos a tua obra, Senhor, do nosso jeito, porque tu disseste a Moisés que era para os filhos de Arão obedecerem exatamente como o Senhor tinha revelado, e assim mesmo tu tens nos revelado através das tuas santas escrituras, mas nós erramos porque em nós falta o conhecimento. Nos perdoa, Senhor, e nos aperfeiçoa na tua presença,
porque a tua palavra diz que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Nos ajuda para que naquele grande dia, nós sejamos achados fiéis, santos e perfeitos na tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.